Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo. Sim, o Galo conseguiu essa classificação heróica aí com o nosso goleiraço, nosso São Everson, que conseguiu pegar 2 pênaltis e amedrontar os caras do Bucaramanga. É sim, essa classificação a gente tem que agradecer muito ao Everson, que para fechar com chave de ouro fez o último gol. Então a gente tem um corte aí da imprensa assim se rendendo ao Everson, que foi destaque maior desse jogo do Galo. Então, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. A linha de passe começa no clima da classificação do Galo, suada, sofrida, com dificuldade. É verdade que o Galo teve muitas oportunidades de resolver no tempo normal, mas não conseguiu. Aí nos pênaltis, esse cara aí brilhou, hein? Não esse aí, esses aí não brilharam. Esse aí, ó, que tá no meio da galera ali, o goleiro do Atlético Mineiro, Everson, nos 4 pênaltis, ele acertou o canto em todos, defendeu 2. E o pênalti decisivo, esse aí, ele que bateu, meu amigo. Personalidade, deixa comigo. Já peguei 2, agora eu vou resolver a parada. E ele resolveu pro Atlético Mineiro. O Everson é o grande nome da classificação do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro chega às oitavas de final da Sul-Americana, tem que pôr na conta do Everson. A alegria aí da torcedora, dos torcedores, do banco do Atlético Mineiro, essa festa toda se deve a Everson. O nome da classificação do Atlético Mineiro, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, a classificação do Galo e tem um pouco de Campeonato Brasileiro também, porque mais cedo o São Paulo venceu o Juventude por 1-0 e a gente vai falar sobre esse jogo também nesse linha de passe que está começando com Vitor Birner, com Paulo Calçade, com Breiler Pires e com esse cara aí, Birner, gigante o Everson na noite de hoje. Gigante, William, boa noite a você, Breiler Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Era para ter sido mais fácil. O Atlético não fez um grande jogo, mas criou as chances. Só que, tecnicamente, vários jogadores que costumam decidir, principalmente o Hulk, que para mim é um dos melhores jogadores do país, não foram bem na finalização. E aí, foi para os pênaltis. E uma coisa chamou a atenção demais. No primeiro lance, a bola vai bem no canto, o Atlético toma o gol nos pênaltis, mas ele encosta na bola. Quase pegou. No segundo ele pega. Dali em diante, ele estava gigantesco embaixo das traves. Uma confiança absurda. A gente olhava aqui e comentava, inclusive, antes dos erros de pênaltis dos jogadores do Bucaramanga, que eles estavam com medo do goleiro do Atlético. E aí vai o terceiro pênalti, lá em cima. O zagueiro tentou chapar a bola no alto, só que se batesse baixo, o goleiro ia pegar. O quarto pênalti ele pega, o quinto ele faz. Raras vezes a gente vê no futebol alguém ser tão decisivo assim nas cobranças de pênaltis. Às vezes o goleiro pega uma, pega outra, não. Ali ele decidiu. Inclusive salvou o Bernard. Exatamente. Bateu um pênalti de cabeça baixa, muito mal, depois de uma outra atuação abaixo da necessária do jogador que é histórico no Atlético, mas a Reina não justifica a contratação. Ou seja, eu sempre ressalto o coletivo. Eu sempre ressalto a força do time que a gente vê ali abraçado. Hoje, quem classificou o Atlético foi o seu goleiro. É isso aí. Salvou a semana, Calçade. A semana difícil, complicada, atribulada, de muito diz que me diz, atraso de salário, crise de visões diferentes no elenco sobre a situação dos atrasos. Mas o Everson, o cara capaz de unir aí o grupo. Ó, e o Dudu, o Dudu discursando lá no meio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Everson foi o cara capaz de unir todo mundo, inclusive a torcida, que estava contra vários jogadores no começo da partida. Tudo bem, Calçado? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Não foi uma semana boa, mas ela vai terminar bem na semana. Ainda tem Campeonato Brasileiro, né? É outra coisa. Mas o Atlético se mantém na competição. Isso era muito importante, mas ele tem um herói, ele tem um nome próprio. O Atlético, durante o jogo, cometeu o erro que a maioria das equipes brasileiras comete, que é não terminar bem a jogada, né? Chega até a área, termina mal, faz péssimas escolhas, por uma série de questões táticas também, de posicionamento de jogadores, de características que a gente vai falar ao longo do programa. E só uma coisa, aí, não faz mais do que a obrigação de chegar bem e criar contra o Bucaramanga. E aí, não, mas aí surge um único jogador para resolver toda a parada. Aí a gente não gosta muito de direcionar o futebol para esse tipo de situação. Verdade. Cara, mas hoje não é impossível, porque é o seguinte, é um lance do batedor contra o goleiro. O goleiro está presente em todas
as situações pós-jogo. E os jogadores de linha, eles vão se alternando. O goleiro está em todas e o goleiro do Atlético estava em todas também. Pegou quase tudo e foi o herói na última batida. Quem sabe isso ajuda o Galo a terminar uma semana bem e impulsiona a equipe também para melhorar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, não sei se sela a paz com a torcida, mas a torcida sai assim, com aquele gostinho de... Não, evitou a crise. Né? Deu evitou certo. a crise. Evita uma crise maior. É isso. Isso é uma Acho coisa... que ela existe ainda, Breler. É uma coisa legal, Breler, que eles comentaram aqui, exatamente isso, né? O Everson, além de garantir a classificação, evitou uma crise depois da semana inteira. Você traz para casa uma vantagem contra o Bucaramanga. E aí, de repente, você é eliminado pelo Bucaramanga na sua casa. Quer dizer, aí explodir esse barril de pólvora aí e não ia ter como segurar. E o Everson, até para isso, o Everson foi fundamental, para apagar esse incêndio aí, viu? Tudo bem, Breno? Total, tudo bem, William? Boa noite para você, para o Birner, para o Calçade, fã de esportes. Olha, o Cuca disse antes do jogo que era um jogo para acerto de contas. Mas o acerto de contas que tem de ser feito é com o Everson. O Galo deve a classificação ao Everson. Acerto de contas, tratando de Atlético, é um trocadilho infeliz. Pois é, Cuca, também né? não foi muito não melhorou muito, mas tudo bem. Com a expressão. Mas se tem alguém que merece os créditos de hoje, é o Everson. Porque quando vai para os pênaltis, William, o torcedor já estava ali até... pelo que foi a semana, pelo que o time não jogou, e não foi só hoje, porque não dá para contar só a história dessa classificação do Galo sofrida só pelo jogo na Arena. Sim. Tem de falar do que o Galo não produziu na primeira partida. São 180 minutos, né? Uma postura muito ruim fora de casa. Tem sido assim, né? Os jogos do Galo fora de casa, postura conservadora, um time que não se abre, não sai para jogar. Hoje saiu, mas a tensão impediu o Atlético de ser mais assertivo nas finalizações. O time estava visivelmente tenso. Isso acontece porque antes do jogo os torcedores já estavam ali cobrando Scarpa, já estavam cobrando Rony, jogadores já entram em campo com esse fardo e tudo isso entrou nas quatro linhas hoje. Não dá para dissociar esse contexto explosivo dos atrasos de salário do desempenho, mas o Everson salvou como tinha feito em 2021. 2021, aquele jogo contra o Boca foi igualzinho. Lembro, exatamente. Ele pegou 2 pênaltis e fez o gol da vitória, da classificação. Ele estava sendo contestado, Breler, porque até durante o jogo ele teve uma falha, que, se não me engano foi o VAR que anulou o lance, e ele estava sendo contestado e ele deu uma baita volta por cima no mesmo jogo nos pênaltis, você lembrou bem. Esse primeiro pênalti, como ele vai na bola, o pênalti bem cobrado e quase pega. E ali existia ainda um movimento de contestação ao Everson, foi o goleiro do Sampaoli, chegou, muita gente torceu o nariz, mas hoje o Everson é um ídolo do Atlético. O Everson já ganhou títulos ao longo desses anos, mesmo o Atlético oscilando, ele mantém o seu nível e é o cara em que a torcida pode confiar além do Hulk. Se não deu, o Hulk não resolveu lá na frente, o Everson segurou a onda lá atrás e ainda marcou o gol decisivo. Um heroísmo merecido de um cara que não fala muito nos bastidores, não dá entrevista explosiva, não causa em rede social, mas dá a resposta no campo quando precisa. E hoje aconteceu mais uma vez. Hoje o Everson teve uma noite de São Vítor, né? Isso. Mas não só. São Vítor, de São Marcos, de Rogério Ceni, de Dida, de tantos goleiros históricos. Dos grandes. Mas hoje, até pegando esse gancho do jogo contra o Boca, é uma noite para quem tem fé, de canonização do Everson, porque ele entra nesse patamar de um goleiro já histórico do Atlético, São Everson, se quiserem chamar assim, mas mais uma vez garantindo uma classificação num cenário muito complicado. Olha só que legal, o Jailson Vilas Boas está com a gente. Ele foi fazer a cobertura, acompanhou de perto toda essa situação, acompanhou de perto a entrada do Galo em campo, as vaias para Rony, para Scarpa, para Gabriel Menino, que bateu pênalti também, enfim. Scarpa perdeu o pênalti, imagina a situação se perde a classificação. E é legal porque ele vai trazer o olhar dele aqui no Pro Linha de Passe de como essa situação ficou depois dos pênaltis que o Everson pegou e depois da classificação. Eu acho legal esse olhar de quem estava no estádio. Jailson, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Sempre bom demais ter você com a gente, cara. E eu queria que você trouxesse esse olhar pra gente.
do cara que está aí no estádio e que viu como o Atlético foi recepcionado, né? Em especial alguns jogadores, e como foi o final depois do que o Everson fez, para provar o tamanho do feito do Everson hoje, de até unir a torcida com o time que não estava rolando, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite aos companheiros, boa noite também ao fã de esporte que está com a gente aí na audiência. O final, só para lembrar, né, antes de falar do final, né, o Everson também salvou lá na Colômbia, né, no jogo de ida, foram 6 defesas muito importantes do Everson no primeiro tempo, naquelas tentativas de saída de bola do Galo, e aí o Atlético acabava perdendo a bola na saída, e o Everson foi peça fundamental ali naquele primeiro tempo também, além do que ele fez hoje. E o sentimento aqui na arena foi de alívio, William. Alívio, todo mundo comemorando bastante ali após, né, sacramentar a classificação, e depois, novamente, alguns xingamentos, principalmente, né, ao mandatário da SAF, novamente, mas foi isso. Foi alívio, isso que eu posso falar tranquilamente do que eu vi aqui após o Everson bater o pênalti e marcar o gol da classificação do Galo. Ô Jailson, você entra na mesma análise nossa aqui sobre o tamanho do feito do Everson hoje, assim, o Breler já acha que tem que canonizar o Everson. O Breler está mais emocionado, Jailson. Mas serviço prestado de longa data. Serviço prestado. Não só por hoje. Mas hoje, assim, a gente pode colocar essa atuação aí nos pênaltis nesse patamar aí que a gente já viu de Rogério Ceni, de Marcos, do próprio Vitor. Vamos colocar nesse patamar, já entrou para a história? A questão do Vitor é porque culminou ali no título inédito, né, da Libertadores, então acho que ainda fica um patamar um pouco mais afastado do Everson, não tirando, obviamente, o que o Everson fez na noite de hoje, até porque ele pegou 2 pênaltis, o outro ele ainda conseguiu ali, o primeiro, né, deu um tapa na bola, mas a bola acabou entrando da mesma forma, e na última penalidade ele assumiu a responsabilidade e marcou o gol. Eu não sei se já entra nesse patamar, né, de santificação o Everson, mas ele fez teve uma baita noite hoje aqui na Arena MRV que com certeza ele vai guardar para a história dele no clube. Especificamente sobre a atuação dele hoje nos pênaltis, obviamente no mesmo nível das atuações desses grandes goleiros, historicamente não. Eu faço um desafio à memória, a minha não é das melhores. Eu acho que eu tô fazendo isso aqui com a minha memória e não tô achando, né? Já sei que você vai falar. Quantas vezes a gente viu um goleiro acertar 5 vezes o canto? É isso. Todos os pênaltis cobrados. 4, né? Não, 5. Ele acertou o canto em todas. 4, o último. 4 porque o último não teve, porque ele resolveu Isso. a parada, ele evitou a quinta. Isso. Quantas vezes a gente viu o goleiro acertar o canto todas as vezes numa cobrança de pênaltis? Eu tô tentando lembrar aqui, eu tô lembrando de goleiros que esperavam. Pra mim o desafio é maior, pensar assim, quantas vezes a gente viu o goleiro acertar o canto em todas, pegar 2 e ainda fazer o gol que classificou? Porque você não acerta. Combo aí combo aí é complicado. Pegar esse combo completo é difícil de lembrar, né? Você não acerta todos os cantos apenas apostando nesse ou naquele canto. Isso aí o cara tem que ser ele é um fenômeno, né? Ele escolheu todas. Não, é a leitura. Os goleiros de hoje, principalmente, têm essa capacidade de entender o batedor. Alto nível de reação, de reflexo das informações. O primeiro pênalti que ele pega é bem isso, hein? Ele fica parado, fica no meio. Eu acho que com toda a certeza, tenho convicção disso, ele tinha um mapa dos batedores. Certeza. Isso é o primeiro ponto. É informação da galera que trabalha buscando isso. O Atlético tem e o goleiro, ele é o trabalho dele. Ele precisa saber quem é que bate pênalti ali, quais foram as cobranças que esse time esteve exposto, e a galera vai buscar, e você tem plataformas que os clubes usam e que isso é possível encontrar. Esse é um ponto. O outro não é só onde fulano gosta de bater, eu vou pular para esse canto. Ler o movimento do jogador, o movimento no corpo. Tem goleiro que é um goleiro que ele simplesmente escolhe. E goleiros que esperam, goleiros que retardam, esse é muito difícil, tá? Olha a velocidade de reação. Se você não sair antes, um pouquinho antes, esse até que foi em cima dele, ele esperou. Eu digo em cima assim, ela não foi no canto, no pé da trave. Mas foi um chute forte, ele parado esperando até o último momento. Mas ele estava no lado certo, ele poderia estar com o pé de apoio no lado oposto. Se você não tiver com o pé de apoio no lado certo, você não chega numa bola em cima de você. Horrível, Calçade. Quem já brincou futebol, jogou futebol também sabe. Quando o goleiro espera e chega,
e já tinha esperado o primeiro, chegou e não pegou, o terceiro cara que vai cobrar pensa, esse aí no caso, ele vai esperar, o que eu faço? Vou levantar a bola para ele não chegar. Ele acaba forçando o erro. Forçou o erro. Você vai vendo o grau de dificuldade e o próximo batedor tá vendo tudo isso. Ele já olhou, porque ele também tá olhando pro goleiro. Fala, esse cara, como ele se comporta no gol? Ele fala, poxa, ele acertou todos Chegou os muito inteiro na bola, todos os cantos. Ele vai acertar o meu também. E acertou. Tá esperando. E o Everson tem muita explosão. Isso daí é uma virtude dele, até com bola rolando também isso acontece. E o Dida era um goleiro que fazia muito isso, né? Que intimidava os batedores pela fase ali que teve esperava no também final as dos cobranças anos pra 90. pular. Esperava até o final. E eu destaco o Everson porque é um cara que tem papel de liderança, é vencedor no Galo, é um goleiro muitas vezes discreto, pouco espalhafatoso. E o principal é um goleiro que, mesmo nos momentos difíceis, quando a coisa azeda, e hoje o contexto era explosivo, uma eliminação do Galo hoje na Sul-Americana poderia fazer o caldo azedar legal, porque é pressão de torcedor, o trabalho do Cuca, podemos falar também, não é bom. Vamos falar sobre isso. É um trabalho isso. ruim, um trabalho que não conseguiu dar uma identidade para o time. O Hulk, hoje, pelo menos ali na hora de definir, não estava tão preciso, mas tem muito crédito. E fez o pênalti dele. Fez o dele, mas sobrou para o Everson segurar a onda e ele, mais uma vez, cumpriu a risca. E é um goleiro muitas vezes subestimado, porque quando a gente vai fazer lista, goleiros históricos, o nome do Everson nunca aparece. É raro alguém lembrar do Everson como um dos grandes goleiros em atividade no Brasil. Então, até por essa longevidade, há quase 5 anos, titular do Galo, de forma ali, e além a saída de bola dele, porque ele foi contratado pelo Sampaoli por ter a virtude com a saída com os pés. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é um goleiraço, um cara muito seguro e provou isso mais uma vez. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do Linha de Passe, falando muito dessa classificação sofrida, é verdade? Muito sofrida. A gente sabe que a semana foi muito complicada para quem é o torcedor do Galo, sabendo de todas as notícias dos jogadores pedindo para sair, os salários toda hora tá atrasado, direito de imagem toda hora atrasado. E a preocupação era como que o Galo ia entrar em campo com o mental. A gente sabe que o Galo não fez uma boa atuação, não foi um jogo excepcional do Galo. A gente ainda deu aquele mole ali de tomar o gol no finalzinho do primeiro tempo. E aí, cara, infelizmente hoje, o Hulk não decidiu tanto, o Rony, o Scarpa. Então, o Rony e o Scarpa muito questionado pela torcida, pela notificação, né, extrajudicial. Então, o clima estava muito pesado até pro jogo. E aí, acaba a gente indo para os pênaltis. Vem o Scarpa e perde o pênalti. Cara, a gente entende, a torcida já vem em cima do Scarpa, mas o Scarpa bateu o pênalti bem. Faltou ali milímetros para ele fazer o gol, acabou batendo na trave. Para mim ele bateu bem o pênalti, mas bem mesmo é quando faz o gol, né? Então a responsabilidade do Scarpa também, ó, ficou lá em cima e apareceu o nosso goleiro, né, cara? Desde a primeira batida ele pulou no lado certo, chegou a encostar na bola. Aí a segunda, depois que ele pegou a segunda, meu irmão, acabou com o psicológico dos caras do Bucaramanga. O terceiro, o cara isola, com medo já do Everson pegar. E aí, o último pênalti, ele defende os caras e bate o último pênalti, cara, do Galo, sacramentando a classificação. Se não for com emoção, não é Galo. A gente acha que também não precisava ser desse jeito. Mas, do jeito que foi, tá muito também pra gente valorizar nosso goleiro, que pra mim é um dos melhores do Brasil. E eu concordo com o Breyle falou ali. O Everson é muito bom goleiro e ele é muito desvalorizado aí pela mídia. Vai fazer uma lista de melhores goleiros. Dificilmente eles colocam o Everson. Sendo que ele tem uma estabilidade muito boa, veio, como foi falado, e joga muito bem com os pés, mas não só joga com os pés. Ele é um ótimo goleiro. Traz muita confiança para o seu elenco e hoje se consagra com essa classificação, pegando 2 pênaltis, pulando os 4 pênaltis batidos, ele acertou o canto. E para
fechar, fez o gol da classificação. Então, hoje, para respirar fundo, e o Atlético testou nossa emoção, téstica para cardíaco, como diria o eterno aí, Galvão Bueno, e a gente segue para as oitavas agora da Sul-Americana. Tomara que esse jogo de hoje consiga dar um pouco mais de tranquilidade, essa classificação para esse grupo, para esse elenco. E a gente depende também aí dos erros, né, para poder acertar tudo isso. E também o time poder jogar focado naquilo ali. Porque durante a semana aconteceu tanta coisa que tira um pouco da concentração dos jogadores, né? Então eu quero saber de você, que assistiu aí o vídeo até o final, o que você concorda, o que você discorda com tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais aqui esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Depois que você der aquela curtida, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho que fica aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Galo para trazer em primeira mão para você. Valeu, rapaziada, grande abraço.